Bem-vindo a mais um Café com Fé. Chega junto, bora começar o seu dia da melhor maneira possível. Pega aí já um cafezinho, a sua Bíblia, cai pra dentro dessa live que com certeza tem uma palavra direta pro seu coração aqui hoje. Dando continuidade à nossa leitura, nós vamos para Mateus capítulo 25. A partir do versículo 35. Mateus 25, a partir do versículo 35. Bom dia, Camila. Bom dia. Bom dia a todos vocês que estão chegando agora. Bom dia, Gabrielzão. Tamo junto. Gente, ficamos alguns dias sem Café com Fé. Não tivemos nem domingo e nem segunda, que foi ontem, né? Mas estamos voltando à nossa programação normal depois que eu voltei da viagem de São Paulo. Então já vai se sintonizando aí de volta à nossa programação e ao nosso horário das 5h20 da manhã, fechou? Abra então Mateus 25 a partir do versículo 35. E antes de começar, né, a nossa leitura aqui de hoje, eu convido você que está chegando aqui agora, ou você está assistindo gravado depois do nosso canal no YouTube, independente do horário que você esteja vendo, independente de aonde você esteja, mas que neste momento você possa fechar os seus olhos e a gente possa orar juntos, tá bom? Feche seus olhos daí, respira fundo assim junto comigo, ó. Pai, a Ti nós rendemos graças, que o Senhor é bom, maravilhoso, misericordioso, extraordinário e sempre nos ouve. Obrigado, Papai, por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, por ter nos sustentado até aqui. Obrigado, Pai, por ter cuidado de nós em cada detalhe. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor está fazendo agora, neste exato momento. Eu te agradeço pelas pessoas que o Senhor atraiu aqui para essa live, para essa gravação. E, Pai, eu não sei o que essas pessoas precisam, mas eu sei que o Senhor preparou este momento aqui, que o Senhor veio falar a cada coração, que o Senhor quebrante corações aqui hoje, que possamos todos ouvir a Tua voz. Fale conosco, meu Pai. Leve as pessoas que estão aqui a experiências que elas nunca tiveram antes. Pai, que durante essa live o Senhor toque alguém. Alguém seja tocado pelo Espírito Santo. Oh, meu Pai, eu te agradeço por tudo aquilo que virá. Porque eu sei que os teus planos eles são muito melhores do que eu poderia imaginar. Então, eu já te agradeço. E nós aqui nós submetemos a tua boa e plena vontade para cumprir o teu querer. Eu oro para que o Senhor então nos guie, nos direcione, que a tua palavra seja como um farol que vai iluminar o nosso caminho. Que o Senhor, meu Pai, nos dê a sabedoria e o discernimento para fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada a Ti. Oh, meu Pai, nos proteja de todo mal, nos protege de toda tentação, mas nos dê a coragem, a ousadia e mais fé para que possamos enfrentar nesse dia de hoje as dificuldades, para que possamos peitar os desafios e cumprir o que o Senhor tem nos chamado para fazer. Que hoje seja um dia onde teremos um nível maior de profundidade com o Senhor, que possamos Te conhecer mais. Nós estamos famintos e sedentos por Ti. Em nome de Jesus. E eu oro, Pai, para que o Teu povo Te conheça mais. Para que o Teu povo tenha mais fome e mais sede por Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Manda seu amém se você está junto comigo. E vamos então à nossa leitura. Mateus 25, a partir do versículo 35. Amém. Bom dia, Érica. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos vocês que estão entrando aí.
Se você também está vendo essa live pelo YouTube, deixa um amém lá nos comentários para mim saber que você estava aqui junto com a gente, tá bom? Veja só, esse texto fala sobre o julgamento das nações. Fala sobre quando o Filho do Homem vier em sua glória, quando Jesus voltar em sua glória. Obrigado, deixa eu fixar aqui seu comentário. E aí no versículo 35 diz o seguinte: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Uau! Então os justos lhes responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Como assim, Jesus? Quando a gente viu com fome e a gente deu comida para você? Quando a gente te viu com sede e te deu o que beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Porque, Jesus, como você fez essas afirmações, mas a gente não está lembrado quando a gente fez isso por você? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Se você der continuidade na leitura, vai ver também o do contrário. Vai ver aqueles que o rei vai dizer: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber. E ele agora fala sobre o contrário, sobre quem não fez essas coisas. E quando eles perguntam: mas quando nós te vimos com fome, ou sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele vai responder da mesma forma: diga a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Meus lindos, então vamos lá. Reforçando o que a gente fala aqui diariamente. Não é sobre uma religião, mas ser cristão é um lifestyle, é um estilo de vida. Ser cristão é ter atitudes condizentes com aquilo que você diz acreditar. É ir para a prática. A sua fé ela tem que ser prática. A salvação ela não vem pelas obras, mas a sua fé ela tem que dar frutos, porque senão ela é morta, ela é vazia. Como que você diz que acredita em Jesus, que você é cristão, mas você não dá frutos disso? As suas atitudes não são condizentes com o Mestre. Como você pode dizer que vive o reino de Deus, mas você não se submete ao rei? Sabe, se você pegar naquela época mais medieval, aquelas monarquias, e você até pode ter assistido isso em filmes e séries, as pessoas, quando elas estavam no reinado, elas submetiam à vontade do rei, e se elas não cumpriam a vontade do rei, elas eram rebeldes. Elas iam ser castigadas, elas iam ser presas, açoitadas, mortas. Você vê naqueles filmes, né, de medieval, eu gosto muito, séries, você vai ver pessoas sendo enforcadas por serem rebeldes ao rei. Então, ok, você acredita em Jesus, mas como você pode se dizer cristão se você é rebelde, se as suas atitudes elas não são condizentes? Você sabia? Deixa eu te trazer aqui um fato curioso, um dado. Você sabia que o diabo, os demônios, eles também são crentes? Você sabia dessa parada? O diabo e os demônios, eles são crentes. Eles creem em Jesus. Você vai ver algumas vezes aqui
na palavra que os demônios, quando Jesus chegava, os demônios falavam: filho de Davi, ao Cristo. E algumas vezes, porque ainda não era hora do povo saber, Jesus repreendia os demônios para eles não falar antes da hora. Se você, Diniz, mostra isso aí, mostro. Lá em Marcos, capítulo 1, tem uma passagem que Jesus está pregando na sinagoga. Tipo assim, imagina você chegar no culto, na missa, lá na sua igreja, e é Jesus que está pregando, dando a palavra. Aí veja só, enquanto Jesus está lá ensinando, um homem possesso de um espírito imundo gritou, Marcos 1, 23. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és. Olha o que o demônio fala. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cala-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Então olha só, o próprio demônio fala: eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, eu sei quem tu és. Então os demônios, quando Jesus chegava, cara, os demônios conheciam. Se você vê a passagem do Gadareno, quando Jesus chega no lugar, o endemoniado, a legião de demônios que estava naquele cara, eles vêm. Não é Jesus que vai ter eles vêm até Jesus e já falam: o que você quer com a gente aqui? Por que você veio importunar a gente? Por que você veio tirar nós daqui? É aquela passagem: jogar a gente no porco. Aí Jesus permite eles irem para os porcos, os porcos começam a pular lá o penhasco. Então isso é muito louco. O demônio, o diabo, os demônios, eles são crentes. Por que eu estou te falando isso? Porque a diferença então nossa pro lado maligno é porque a gente é crente e obediente. Eles são crentes, mas não obedecem. Pegou? Se o maligno é crente, qual que é a nossa diferença então? A gente é crente e obediente. A gente obedece. A gente dá frutos daquilo que a gente acredita. Não sei, isso é muito sério. Então veja só, qual o aprendizado que nós demos aqui? Que todas as vezes que nós demos de comer, de beber, quando nós acolhermos, quando nós vestirmos, quando nós cuidarmos, quando nós visitarmos os menores, os necessitados, aqueles que precisam de ajuda, nós não estamos fazendo só por aquela pessoa, mas nós estamos fazendo por Deus e para Deus. Se você for lá, voltar algumas passagens, lá em Mateus 22, onde você vai ver sobre o maior mandamento, que pergunta para Jesus: Jesus, qual o maior mandamento da lei? E aí Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro, maior mandamento. E o segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, quando você faz para o próximo, é o segundo mandamento. O primeiro, você está amando a Deus, você está fazendo a Deus. Então, quando aquelas pessoas... Está fazendo sentido para você? Você está entendendo até aqui? Manda nos comentários. Interage. Então, quando eles perguntam ao rei: quando que a gente deu de comer, quando a gente deu de beber, quando a gente ajudou, nessas questões? E Jesus fala: olha, o que vocês fizeram, alguns dos meus menores irmãos a mim o fizeram. Então, todas as vezes que nós somos generosos para o outro, nós estamos sendo generosos para Deus. Eu imagino o seguinte, veja só. Você busca uma intimidade com Deus, você busca mais conhecer Jesus, cada dia mais você busca uma intimidade mais profunda. Então você vai criando um elo, você vai criando uma amizade. E aí, veja só, imagina a seguinte situação: você tá na rua, um dia normal, e aí então Deus toca no seu coração e fala: dê R$50 para aquela necessitada, para aquela pessoa, para aquele pedinte. Aí você pensa: poxa, mas é muito dinheiro. Primeiro você pensar uma coisa dessa, você tá muito escasso, né? Mas pensa, você tá andando na rua um dia comum,
Porque o sobrenatural, ele vai acontecer no comum, no dia a dia, no ordinário. E aí você vê aquela pessoa necessitada e sente no seu coração de dar R$50. E aí você vai lá e dá. Sabe o que eu entendo disso? Porque o seu Deus é o Deus daquele necessitado. O seu pai é o pai daquele necessitado. E eu imagino o seguinte, aquele necessitado, em algum momento ele pode ter orado e falado: pai, me ajuda, eu estou precisando de ajuda, eu não tenho as coisas, eu preciso pagar uma conta, eu preciso pôr uma comida dentro de casa, eu preciso de ajuda, pai. E você não tem um padrasto, você tem um pai que te ama, que te escuta, que sempre te ouve, que cuida de você em cada detalhe. Cara, eu tô sentindo a dor de um necessitado aqui agora, eu até me emociono, tô sentindo a dor de um necessitado, de chegar a Deus e falar: pai, eu tenho bocas para alimentar dentro da minha casa, eu não tenho a condição. E aí você tá passando naquele momento, e Deus, o pai daquele necessitado, o seu pai, sabe, fala: pera, filho, tem um cara, tem uma moça, tem um filho, tem uma filha que eu confio muito, que eu dou muito valor, que tem um coração bom. E aí você é esta pessoa que está passando perto, e Deus fala: ei, ajuda o meu filho ali, eu conto com você. Podia ser qualquer outro, mas eu conto por você. Então aquele necessitado pediu ao pai uma ajuda, e o pai falou: ei, filho, calma, tá passando em perto um amigo meu, tá passando em perto um filho amado, e ele não vai deixar na mão, eu confio nele, e eu confio nele, e esse filho é isso, esse filho é você, e esse filho é você, e Deus está contando contigo, Deus está contando com você, Ele confia em você, até mais do que você poderia imaginar. E quando você fala: ah, mas não, o dinheiro que eu tenho, não, eu só tenho isso, né, não vou ajudar. Eu fico imaginando assim, cara, poxa, Deus confiou em você, Deus confiou em mim, confiou em você. Maior é aquele que serve. É muito melhor dar do que receber, porque aquele que dá tem para dar. Gente, é bom receber, é ótimo receber, é maravilhoso receber. Mas melhor ainda é ter a oportunidade de dar, porque quem dá é quem tem. Ou você queria, quem que você queria ser? Aquela pessoa na rua que precisa ganhar uma marmita para poder almoçar? Ou você quer ser a pessoa que tem a condição de dar marmita, porque você tem dinheiro, você tem recurso para comprar uma marmita e dar uma marmita? Então é melhor dar do que receber. Receber é maravilhoso, aprenda a receber. É uma coisa que eu tenho aprendido no meu processo. Eu não sei você, mas eu sempre tive muita dificuldade de receber. Mas eu tô melhorando, mas eu preciso melhorar. Mas receber é bom, gente, receber é maravilhoso, aprenda a receber. Porque quando Deus te der as coisas, tem que também receber. Agora, dar é bom, muito melhor, porque quem dá é quem tem. Então, por isso nós temos que ser generosos. Entende isso? Quando às vezes você vai ser usado como uma resposta de oração na vida de alguém. E talvez aquela pessoa nem tenha orado, mas Deus confiou em você. Sabe, não importa, talvez ela nem tenha orado, mas Deus confiou em você. Cara, teve uma vez que foi muito emocionante pra mim, porque eu tava voltando de um culto à noite, minha esposa, e eu gosto de conversar, né? Eu gosto de conversar. E aí, a gente ficou conversando assim e tal, e aí enrolamos um pouco pra ir embora. Então quando eu vinha pra casa, já era tipo umas 11 horas da noite, 10h30, uma coisa assim, 11 horas da noite. E aí quando eu... Era de 10 e 11. Aí quando eu tava assim, a rua já tava bem vazia, então acho que era mais tarde mesmo. E quando eu vinha assim com o carro, tinha um rapaz com algodão doce. Sabe aqueles negocinho, bastão assim, cheio de algodão doce. Só que lá de longe assim eu vi ele. E quando eu vi ele, o Espírito de Deus me tocou. E Deus falou comigo: compra tudo. Compra tudo. Eu falei: tá bom. E aí quando eu parei o carro, o vendedor se aproximou. Aí eu perguntei: quanto que é? Ele: tanto. Aí eu fiz umas contas por cima, tanto. Eu falei: tem esse dinheiro aqui. Eu falei: olha,
quero tudo. Cara, ele parou e ele erguia os braços e ele falava, glória a Deus, glória a Deus. E eu falei, você tem fé, mano? E ele falou assim, cara, eu tô aqui até agora porque eu preciso vender esses algodão doce porque eu tenho que pagar uma conta. Não sei se era de água ou era energia. Eu tenho que pagar uma conta. E agora há pouco, ele falou assim, agora há pouco, eu tava na esquina e eu tava orando pra Deus. E eu tava orando, Deus, deixa eu ir embora pra casa. Sem esse dinheiro não, preciso pagar essa conta. Ele falou, cara, eu tava pedindo pra Deus agora isso. E aí eu fiquei imaginando isso. Eu falei, caramba, o cara pediu. E eu vinha me aproximando. E Deus, Diniz, conto com você, vai lá e faz isso. Pá, aquilo entrou no meu peito de fazer aquilo. Ai, foi forte. E aí ele parou e falou assim, foi tão engraçado, que ele falou assim, cara, deixa eu te dar um abraço. E eu abri a porta do carro e ele me abraçou forte. Foi muito forte. E aí eu entrei no carro, fui embora. E aí quando lá na frente isso foi engraçado. Aí lá na frente, no outro semáforo, eu parei o carro. Aí parou um motoqueiro assim do lado. E eu vi que o motoqueiro tava assim. E aí ele bateu palma. Eu baixei o vidro. Aí o que foi? Ele falou assim, cara, eu achei que quando você fosse descer, você ia bater naquele cara. É porque ele chegou depois, sabe, do rolê. Ele falou assim, eu tava chegando com minha moto. Eu vi você descendo do carro, eu achei que você ia bater no cara. Aí depois eu vi você abraçando ele, eu fiquei mais tranquilo. Porque na hora que você desceu, eu falei, meu Deus, como é que eu vou lá ajudar esse cara? Ai, a gente riu. Eu falei, cara, glória a Deus. Glória a Deus. Então não é a gente que é generoso demais, não é a gente que é bonzinho demais. Mas é graças a Deus. Eu só fui obediente. Deus falou, ei, tem um filho meu ali precisando de um socorro. Conto com você. Ajuda ele. E aí Ai, quando as coisas acontecem, eu fico assim, Deus, eu sou o único disponível aqui perto, será? Por isso você tá pedindo pra mim, meu pai? Porque às vezes você fala assim, mas pai, hoje é eu que tô precisando, eu que tenho que dar. Só que eu também penso, talvez eu seja o único disponível nessa região aqui. Então, cara, quando Deus te chamar, quando Deus tocar, lembra-se que Ele conta contigo. Ele podia ter chamado qualquer outro, mas Ele conta com você. E da mesma forma que não vai deixar o necessitado na mão, Ele também não vai te deixar na mão porque que você ajudou Ele. Deus paga a conta. Vou te falar a real, Deus paga a conta. Deus paga a conta. Ele não deixa ninguém na mão. E aí disso eu lembro de Provérbios. Provérbios capítulo 4. Salomão diz o seguinte, Provérbios capítulo 3, versículo 27. Provérbios 3, 27. Quando for possível, quando não, quanto, olha pra você ver, não é quando, não é quando, quanto for possível, tem uma diferença. Quando é às vezes que for possível. Não é quando for possível. Quanto for possível. Quanto você conseguir. Não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você. Se pode ajudá-lo hoje. Então, cara, isso entrou igual uma flecha no meu peito.
Não diga a seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se pode ajudá-lo hoje. Então isso aqui é para complementar, né, a palavra de hoje, lá de Mateus 25. Cara, se você pode ajudar alguém hoje, se você tem a oportunidade de fazer isso hoje, se Deus está contando com você para poder ajudar alguém hoje, não deixa para amanhã. Faça agora, faça neste momento, com o que você tiver. Lembra-se, não é quando for possível, é quanto for possível. Não é assim, agora, não, o quanto você puder ajudar o próximo. O quanto você puder, às vezes com o mínimo. Às vezes vai aparecer uma pessoa, eu faço, nossa, me ajuda, eu tô precisando de R$300 para pagar uma conta. Mas você não tem R$300 para dar, você tem R$10. Então ajuda com 10. Às vezes você não tem nem R$10, Deus me livre, mas você tem R$5, ajuda com 5. Ajuda de alguma forma. Às vezes você não tem nada, você tá zerado, Deus me livre. Eu oro para que você tenha abundância, mas às vezes você não vai ter nada ali no momento, vamos supor. Mas aquela pessoa tá com uma plaquinha, tira uma foto, posta no seu Instagram, joga num grupo de amigos, fala, gente, vamos ajudar. Você é mais influente que você imagina, tá? Você é mais influente que você imagina. Então, assim, o quanto você puder, ajuda, nem que seja com o mínimo, nem que seja com pouco, mas ajude, não deixe de ajudar, não deixe amanhã, porque todas as vezes que nós fazemos por alguém, nós estamos fazendo por Jesus. Não se esqueça disso. E tem uma passagem em Romanos, essa aqui é para finalizar, para você levar para o seu dia, que Paulo, ele fala o seguinte, está em Romanos, quer ver? Perdão, não está em Romanos, por isso que eu sempre dou uma conferida, para não vacilar. Está em 2 Coríntios, olha essa palavra, gente, está em 2 Coríntios, no capítulo 9, 2 Coríntios 9:11, aqui ó, 2 Coríntios 9:11, diz o seguinte, olha que o Paulo fala, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Você recebe isso? Fala amém aí. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Isso aqui é uma palavra que eu acho muito forte. Paulo fala, vocês vão ser enriquecidos de todas as formas, para que vocês possam ser generosos em todas as ocasiões. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Lindo, você vai ser enriquecido financeiramente, em saúde, em alegria, em força, em todas as formas que você imaginar, você será enriquecido, para que você tenha mais, para que você possa fazer mais. Lembre-se, é melhor dar do que receber, porque aquele que dá, aquele que tem. Então quanto mais você der, quanto mais você for fiel, quanto mais você for servo bom e fiel, quanto mais você multiplicar os seus talentos, mais será acrescentado a você, para que você seja generoso em toda ocasião. Então, aquele que é fiel no pouco será fiel no muito, mas quem não ser fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Então seja fiel no pouco para você ser colocado sobre muito. Seja generoso, seja pronto, esteja de prontidão, disponível todas as vezes que Deus confiar em você e te chamar para fazer algo, porque Ele poderia estar chamando qualquer outra pessoa, mas Ele confiou em você. Então se você hoje estiver no seu dia e algo tocar no seu coração e você vê uma pessoa necessitada, não só na rua, tá pessoal, mas talvez alguém que você conheça, isso vira ao seu coração, esteja de prontidão para poder fazer algo para alguém, porque de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você colhe. Deus, Ele paga a conta. Aquilo que você tem plantado, você vai colher. E quando você colhe, você não colhe o mesmo tanto que você plantou, você colhe muitas vezes mais, você colhe em abundância. Então,
Que você seja a pessoa mais rica da sua família, que você seja a pessoa mais rica no meio que você convive, que você seja a pessoa mais rica que eu conheça. Se você aprender a ser uma pessoa generosa e aprender a transbordar isso para a vida das pessoas. Amém? Amém. Eu não sei para vocês, mas em muitos momentos eu me emocionei aqui porque essa palavra de hoje falou muito comigo. Falou demais comigo. Então muitas das vezes eu chorei, emocionei aqui porque essa palavra falou demais comigo. Eu tenho convicção que ela falou com você também. De alguma forma essa palavra de hoje falou com você daí também. Então, façamos um ótimo dia e essa palavra entre no nosso coração, que o meu e o seu coração seja como um solo fértil e que, sabe, essa sementinha que foi plantada hoje, ela cresça e dê frutos, porque a sua fé ela precisa dar frutos. Que Deus te acompanhe, te abençoe, que hoje seja um dia cheio da presença de Deus, que você saia daqui cheio. E se você tá cheio, meu lindo, vai lá e transborda isso, aonde você estiver. Amém? Amém. Entrei aqui só para emocionar. Hoje foi um dia de fortes emoções. Amém. Gratidão. Amém, galera. Fiquem com Deus. Gratidão pela presença de vocês. Amanhã a gente volta aqui e vamos tomar um cafezinho junto, eu, você e Jesus. E se você quer assistir essa gravação ou mandar para alguém, lembra-se que tem o nosso canal lá do YouTube, @ODinizLuz. Fechou? Galerinha do YouTube também, um beijo no coração. Não deixa de deixar o seu like aqui nessa live, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Amém.